Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luoz e esta é a Batata Espacial do seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos continuar a falar de cinema, tá? Do que está rolando nos cinemas do Rio de Janeiro e provavelmente no resto do país. E hoje eu quero trazer um filme de suspense para vocês chamado Desaparecida. Esse filme ele gira em torno, a história gira em torno de uma menina, tá? Sempre dando spoilers aqui. Ela tem uma mãe e aparentemente o pai dela, né, faleceu quando ela era muito pequenininha, né? Então ela cresceu com a mãe, né? Uma mãe super protetora, uma mãe que de tão coruja às vezes era um pouco estressante, né, para a garota. A garota ficava às vezes estressada com a corujice excessiva da mãe. E um belo dia a mãe vai viajar com o namorado dela, entendeu? Para Colômbia, né? Para fazer uma viagem turística, coisa e tal, uma viagem romântica. E o casal acaba desaparecendo, né? E aí a nossa protagonista, né? A moça lá que, se não me engano, se chamava Junior, um negócio assim, tá? Ela começa a fazer toda uma investigação, entendeu? Stalkeando a mãe na internet, procurando a mãe pela internet, né? E o filme ele se passa nesse ambiente virtual a maior parte do tempo. A maior parte do tempo a gente vê uma tela de computador com a menina ali, entendeu? Fazendo as suas investigações, as suas pesquisas, os seus contatos, entendeu? As telas estão todas traduzidas em português, tá? Toda a informação de texto que você vê nesse filme, nas telas que se passa na tela do computador, está toda traduzida em português, tá? O grande problema é que as falas, né, que são em inglês, têm as legendas, e às vezes as legendas brancas ficam sobrepostas ao fundo branco da tela do computador e fica realmente difícil de você ler alguma coisa, tá? E pelo menos eu que estou sem meus óculos, né, com meu problema de vista, coisa e tal, tá? De repente ficou um pouco mais difícil para mim isso. De repente para as outras pessoas que têm uma visão melhor do que a minha, talvez elas consigam ler as legendas brancas com fundo branco com um pouco mais de habilidade do que eu. Mas isso não atrapalha muito o andamento do filme, não. É um filme que você precisa ter muita atenção, né? Porque você está vendo ali uma investigação, né? Uma investigação dessa menina, né? Stalkeando para lá, stalkeando para cá, coisa e tal, né? E vai chegar um momento, inclusive, que a impressão que dá é que a mãe, entendeu? É que forjou o próprio sequestro, né? Forjou o próprio sequestro e sumiu, né? Com o namorado dela, como se a mãe fosse culpada. E o tema começou a ser debatido na internet, o tema viralizou na internet, como a gente fala, né? E a mãe começou a ser vista como uma criminosa, né? Pela, vamos dizer assim, a grande blogosfera, né? No caso, né? E a menina ficava cada vez mais surtada com isso, né? Ela que participava ativamente das redes sociais, que participava ativamente dessas visões, né, que você tem na internet, de toda essa comunicação, essas teorias de conspiração que existem na internet. Ela que é uma pessoa muito ativa na internet, de repente vê a própria mãe sendo acusada, né, por essa blogosfera, né, de forjar o próprio sequestro. Isso só deixou ela cada vez mais instigada, tá, a resolver, né, esse mistério. O mistério vai ser resolvido, tá, mas eu não vou dar spoilers aqui da resolução desse mistério. E quando o filme está próximo à resolução desse mistério, a gente finalmente tem cenas mais do mundo real do que cenas, né, de uma tela de computador, embora essa tela de computador ainda continue aparecendo, tá? Mas você vai ter uma coisa mais pautada no mundo real mais para o final do filme. Você pode dizer que 70 a 80% do filme você está vendo uma tela de computador, que é o campo de visão da protagonista do filme, que está ali mexendo, né, o tempo todo, né, no computador para poder investigar o paradeiro da mãe. Qual é o grande trunfo desse filme, né, pra gente que gosta de cinema, pra gente que é cinéfilo, tá? Ela vai precisar da ajuda, né, de uma espécie de faz-tudo, né, ou marido de aluguel, como se fala em São Paulo, né, que mora na Colômbia, tá? E ela vai precisar investigar as câmeras do hotel onde a mãe estava, né? E ela vai contratar os serviços de um faz-tudo para ir no hotel buscar essas imagens. E esse faz-tudo, que é um colombiano, né?
ele vai ser interpretado pelo nosso querido ator português Joaquim de Almeida. Isso mesmo, gente. Joaquim de Almeida, que a gente sabe que tem uma presença muito marcante no cinema de Portugal e tem uma presença muito marcante no cinema brasileiro também, né? Ele foi o Sherlock do Xangô de Baker Street. Ele trabalhou no filme Navegação de Cabotagem, inspirado numa obra do Jorge Amado, né? Então o Joaquim de Almeida é uma figurinha assim carimbada, tá? Ele trabalha com desenvoltura no cinema americano, a gente já viu ele dando esporro no Gene Hackman, fazendo um militar que dava esporro no Gene Hackman no filme. Ele trabalhou naquele filme do Robert Rodrigues com o Antônio Bandeiras, né? A Balada do Pistoleiro, ele era o vilão do filme, né? Então o Joaquim de Almeida é um cara que a gente gosta pra caramba, a gente ama esse sujeito, entendeu? A gente adora esse ator português, tá? E isso é o que dá, vamos dizer assim, a graça ao filme, né? Isso daí é que realmente tira o filme um pouco desse ambiente virtual e transforma esse filme mais em cinema do que, né? Essa coisa de você trabalhar, martelar muito o ambiente virtual na cabeça das pessoas, tá? Mas de qualquer forma é um filme interessante, é um filme que você precisa prender a sua atenção, porque é um filme que tem muita investigação e o final é carregado de muito suspense e tem esse trunfo extra aí de Joaquim de Almeida. Então vale a pena pela diversão, tá? Agora, é aquela coisa, né? Você tá introduzindo no cinema uma nova linguagem, que é essa linguagem de hoje em dia da internet, de você ficar lá no WhatsApp, de você ficar no Messenger, de você ficar no Facebook, coisa e tal, tá? E de você stalkear as pessoas no Google, de você descobrir senhas de fulano, de beltrano, de ciclano, de você redefinir senhas de contas secretas das pessoas, coisa e tal. Então o filme ele vai muito por essa vibe, por essa balada, tá? Quem está acostumado a esse ambiente, esse mundo mais virtual, serve como curiosidade, como entretenimento. Mas o filme não é só isso, ele também é um bom filme de ação e de suspense também. E repetindo, né, com essa presença mais do que bem-vinda do Joaquim de Almeida para tornar o filme mais valorizado aí. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de acessar meu site batataespacialtudojunto.com.br e em outras oportunidades a gente conversa mais sobre cinema aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.